Voltando aqui, pessoal, vamos lá. Artigo 5º, inciso 41, né? 41 aqui. E aí nós temos aqui o seguinte, diz aqui, a lei punirá, né, qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, qualquer violação daqui dos direitos e garantias fundamentais, a lei vai punir, né, quem vier a violar qualquer coisa aqui do artigo 5º. Aqui, tranquilo? Mas o que pega mesmo, minha gente, aí essa parte aqui. Aqui, ó. Crimes constitucionais. Olha, minha gente, esse assunto aqui, eu tava aqui uma caveira, tá? Isso aqui é uma caveira, para simbolizar que isso aqui é importante. Isso aqui, mas é muito importante. É muito importante. Eu vou dizer para vocês, vou contar aqui uma pequena historinha. A minha época de concurseiro, cara, era um terror isso aqui. Saber se esse negócio de racismo, eu sempre confundia. É afiançável e inafiançável, é prescritível e imprescritível. É sujeito a pena de reclusão ou detenção. Aí vem aqui, é inafiançável e insuscetível de graça, anistia. Aí a tortura, o tráfico, o terrorismo, tem crimes hediondos. Cara, sempre isso aqui foi um inferno na minha vida de concurseiro. E eu errei muitas questões aqui em vários concursos que eu queria ter conquistado a aprovação, queria ter passado, mas assim, eu posso dizer que sempre me atrapalhou, né? Crime inafiançável, imprescritível. Então assim, eu bolei uma tabelinha, tá? Eu bolei uma tabelinha e eu queria muito que você aprendesse a fazer essa tabelinha. Depois que eu aprendi essa tabelinha, que eu bolei essa tabelinha, já era, né? Era torcer para cair uma questão disso aqui. Torcer para cair uma questão disso aqui. Então bora dar uma olhadinha? Presta bem atenção aqui, ó. Presta bem atenção aqui. A tabelinha, ela é bem simples, tá? Você vai colocar os 3 crimes aqui. São 3 grupos de crimes, tá? 1, 2 e o crime 3, tá? O primeiro grupo é o crime de ação de grupos armados contra a ordem democrática, de grupos armados contra a ordem democrática, tentar dar um golpe de Estado democrática. Depois nós temos o crime de racismo. E depois nós temos o 3T mais H. O que é o 3T? São 3 crimes com T. É o crime de tráfico de entorpecentes, é o crime de terrorismo e o crime de tortura. E H, Fábio? O H aqui são os crimes hediondos. Gente, no dia da prova, tentar fazer essa tabelinha aqui. Caiu uma questão aqui, disso aqui, cara, vou fazer a tabelinha rapidão, e é rápido, ação de grupos armados, racismo, 3T mais H. Aí você faz a tabelinha e já era, tá morta a cobra, ó, tá morta a cobra. Você bem que essa linha aqui é horrível, aqui ó, aqui ó, já era, ó, já era. Vamos lá, ação de grupos armados, racismo e o 3C mais H, os 3 aqui, eles são inafiançáveis. Inafiançáveis. O que significa isso, Fábio? Não paga fiança, tá? Você não pode pagar, não pode ser cobrado uma fiança para você ser posto em liberdade. Então não é aquele crime que você comete, aí vai ser estipulado uma fiança, né? E aí você vai pagar, a fiança sai. Não tem isso. Então, para os 3 aqui, eles são inafiançáveis. Não pode ser cobrado fiança para você ser posto em liberdade. Inafiançáveis. Olha só, que tu já acerta várias questões. Os 2 primeiros, além de inafiançáveis, eles são imprescritíveis. Como assim imprescritível, Fábio? Ele não prescreve, imprescritível. Se você cometer ação de grupos armados há 50 anos atrás, hoje você pode ser processado. Se você cometeu racismo, né, há 50 anos atrás, hoje você pode ser processado. Tá? Então, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Já podemos dizer aqui que a ação de grupos armados acabou. Eles são inafiançáveis e imprescritíveis. O racismo, isso é uma característica só do racismo, sujeito a pena
de reclusão. O que é reclusão? A pessoa vai começar a cumprir a pena no regime fechado. Cuidado que nas provas eles trocam aqui a palavra reclusão por detenção. Tá? Isso aqui é só por racismo. É reclusão. Pronto, já acabou. O racismo ele é inafensável e imprescritível. Tá? Agora, o 3T mais H, eu tenho um macetezinho que é bem assim. Ó. A letra H, como é que a gente escreve aqui a letra H? A gente escreve a letra H, H, não é isso? O que isso nos leva a entender? Que o 3T mais H é insuscetível, não pode ser concedido, a H. Não pode, é insuscetível, tá, de anistia e graça. Anistia e graça, tá? Não pode ser dado anistia e graça para o 3T mais H. Cara, todo esse esquema, esses três incisos aqui, que é uma enrolação de palavras, né? Assim, isso aqui é meio complicado decorar isso aqui. Olha como ele ficou. Olha como ele ficou. Ficou a coisa mais linda, mais maravilhosa, não é verdade? Eu garanto, gente, garanto, nunca mais vocês vão errar uma questão de crimes constitucionais, tá? De crimes constitucionais. O racismo, só para ficar bem legal o nosso esquema, é considerado racismo a homofobia, ok? Homofobia. Você praticar atos homofóbicos, isso está dentro da equiparação com racismo, tá bom? Só para ficar bem legal aí o teu esqueminha. Muito bem, muito bem, muito bem. Já que a gente está falando de crime, essa coisa toda, temos agora um princípio que é o chamado princípio da sucessão, princípio da sucessão e da individualização da pena. O que quer dizer isso, Fábio? Existem penas, tá, de caráter criminal, por exemplo, no caso de cometimento de crimes, que elas podem ser transmitidas para herdeiros, vocês sabiam disso? Tá? Efeitos da condenação podem ser transmitidos para herdeiros. Calma, não é a prisão não, né? Ai, Fábio, será que uma pessoa que leva 10 anos de prisão, ela morre, vai passar, ela tem 2 filhos, passa 5 anos para um filho, 5 anos de prisão para o outro? Não. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Isso aqui está no artigo aqui, no artigo 5º, tá? 45, que fala o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quando ele está falando aqui, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ele está falando aqui da pena de prisão, tá? Da pena de prisão. Isso aqui não vai poder passar da pessoa do condenado. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio. Fábio, me explica? Lógico, vamos lá. Vamos imaginar aqui, nós temos aqui uma pessoa, temos aqui um condenado, tá? Uma pessoa aqui, um condenado, tá? Uma pessoa que foi condenado a 10 anos de prisão, 10 anos de prisão, tá? E ele foi condenado a 100 mil reais de reparação do dano que ele causou pelo crime. Então, reparação do dano. 100 mil reais, reparação do dano. Esse condenado aqui, se ele morre, automaticamente morre com ele a pena de prisão. Então, se ele morre, a pena de prisão morre com ele. Fábio, os 100 mil reais? Essa pena aqui, tá, poderá ser transferida aos herdeiros, poderá ser transferida aos herdeiros até o limite da herança. Até o limite da herança. Como assim, Fábio? Vamos dizer que esse cara que morreu, ele deixou de herança, tá? 80 mil reais. É a herança que ele deixou. Esses 80 mil vai ser abatido aqui, a dívida dele,
E os herdeiros não vão receber esses 80 mil. Esses 80 mil já vão ficar aqui para bater a condenação. Fábio, e os outros 20 mil que está faltando? Vai passar para os herdeiros? Os outros 20 mil vai passar para os herdeiros? Não. Os outros 20 mil vai morrer junto com o condenado. Então, os herdeiros, a dívida de um pai condenado, de uma mãe condenada, a dívida deles, né, do pai e da mãe condenado, não entra no patrimônio do herdeiro, tá? Entra na herança. Fábio, se o condenado aqui não deixou nada de herança, o condenado aqui deixou 0 de herança, então os herdeiros vão ter que pagar 0. E aí a dívida aqui morre, a dívida morre. Deu para entender isso aqui, gente? Não entra, esse valor aqui não entra no patrimônio dos herdeiros, tá? Tranquilo aqui, todo mundo? Tranquilo. Eu tenho aqui agora uma tabelinha com as... Eu já trouxe aqui a tabelinha, que são as penas, tá? Que as pessoas podem ser condenadas no Brasil, tá? E as penas que são proibidas no Brasil. Essa tabelinha aqui, eu aconselho você levar para o teu fichário, levar para o teu resumo, tá? E tentar decorar elas, tá? Decorar aqui essas duas categorias aqui. É exatamente essa tabelinha aqui, ó. Desse lado aqui, nós temos as chamadas penas permitidas, tá? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A privação de liberdade, ou restrição de liberdade, isso aqui é conhecida como prisão, né? Isso aqui é a nossa pena de prisão, tá? Isso aqui é a pena de prisão. Perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, tá? Então, uma pessoa pode ser condenada a perder direitos, tá? Isso é normal. Temos, por sua vez, as penas que são, vou até colocar aqui de outra cor, são as penas que são proibidas, tá? Essas penas aqui não podem acontecer. E aí nós temos a de morte, salvo guerra declarada, tá? Já falamos sobre isso. A pena de caráter perpétuo, tá? Não existe pena de caráter perpétuo no Brasil. Trabalhos forçados, né, gente? Um preso não pode ser obrigado a trabalhar aqui no Brasil. Ele trabalha se ele quiser. Não tem no Brasil pena de banimento, tá? Que tem alguns países quando a pessoa comete um crime, após o cumprimento da pena, ela sai do país, ela é obrigada a sair do país. No Brasil não tem isso, tá? O brasileiro cometeu o pior dos crimes, ele tem direito de permanecer entre nós após o cumprimento da sua pena. E não tem penas cruéis, né? Assim, tem países que se você roubar, corta uma mão, né? Corta um dedo. Então tem países aí que tem penas cruéis. No Brasil é proibido pena de morte, salvo caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento e cruéis. Decora isso aqui, tá? Bom, já que a gente está falando aqui de penas, tá? De preso, essa coisa toda, eu tenho aqui uma bateria aqui agora de incisos dentro aqui do artigo 5º que envolve os chamados direitos dos presos, tá? É muito decoreba isso aqui, tá? É muito decoreba, muita leitura, bota para decorar esses incisos aqui, tá? São incisos que, o que geralmente isso aqui é cobrado, geralmente é o texto aqui da Constituição e mudança de palavras, né? Brincadeira de mudança de palavras, joguinho de palavra. Então você tem que estar muito forte mentalmente no quesito decoreba, tá? Decoreba. E aí a gente vai trazer aqui para vocês os direitos dos presos, tá? Vamos lá, vamos começar aqui pelo artigo 5º, inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza, a idade e o sexo, né? Então a pena vai ser em estabelecimentos distintos de acordo com o NIS, tá? De acordo com o NIS. Fábio, o que é o NIS? De acordo com a natureza do delito, então quem é de homicida vai para um lugar, né, crimes contra o patrimônio vai para outro, de acordo com a idade, tá? Então menores vão para um lugar, maiores vão para o outro, e de acordo com o sexo, Cuidado, não tem divisão, tá? Não tem divisão de naturalidade. Então não tem presídio no Brasil de nacionalidade, tá? Vamos colocar aqui, nacionalidade. Isso não tem no Brasil. Não tem no Brasil presídio só para estrangeiros. É isso que eu quero falar. Isso aqui que cai em provas, tá? Os presídios são divididos em crimes, estabelecimentos distintos pela natureza, pela idade e pelo sexo.
É assegurado ao preso o respeito à sua integridade física e integridade moral, né? O preso, ele tem direito de ser chamado pelo nome dele. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o preso ele recebe um número. Então, ele é chamado pelo número durante toda a pena dele. No Brasil, não. Ele tem direito de receber, ser tratado pelo nome dele. Não pode ser torturado, aquela coisa da algema toda, tá? Tá dentro dessa proteção à integridade física e moral. Temos aqui as presidiárias, né? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Gente, a presidiária, se ela quiser, ela vai ficar com o filho dela lá dentro do presídio, tá? Então, assim, não é que é direito dela, direito levar a criança para amamentar, depois a criança volta. Não, se a presa quiser, se a presidiária quiser, ela vai ficar com o filho dela na cela, lá no presídio. Durante quanto tempo? Durante o período da amamentação, tá? Quanto tempo é essa amamentação, professor? Não nos interessa, cada estado vai trazer a sua regra de amamentação, né? De acordo com o seu código penitenciário estadual. Mas eu quero que vocês decorem que a presidiária tem direito de permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Já falamos disso aqui, aquele princípio do devido processo legal. Falei disso aqui quando eu falei lá do juiz natural, tá? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, tá? Tá ligado ao devido processo legal também. E aqui, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Fábio, o que é isso? Tá? O que é exatamente isso aqui? O civilmente identificado é o cara que apresentou um documento oficial. Documento é o cara que apresentou um documento oficial. Um documento oficial com foto. Se esse cara apresentou o documento oficial com foto, a regra que não será submetido à identificação criminal. O que é identificação criminal, Fábio? Ele não vai ser submetido àquele tocar pianinho que a gente chama na polícia, que é, por exemplo, sujar a mão do cara, pegar a digital dele ali e tal, ver se realmente aquela digital é ele mesmo. Então, se o cara apresentou um documento oficial, um documento com foto, em regra, eu não vou passar o preso por esse constrangimento de sujar a mão dele e tentar saber se ele é ele mesmo, entendeu? Então, assim, é um constrangimento sujar os dedos do preso, né? Vamos dizer, se ele apresentou um documento oficial com foto. Mas isso aqui que eu estou trazendo para vocês é a regra. Existe exceção, tá? Salvo casos previstos em lei, salvo casos de lei. Como assim salvo os casos de lei? São casos que o cara vai apresentar um documento oficial com foto, mas mesmo assim eu vou sujar o dedo dele lá para saber se ele é ele mesmo. Vou dar um exemplo que a lei aqui traz. Exemplo. Vou dar aqui um exemplo que a lei traz. Lapso temporal. Como assim? O cara me apresenta uma identidade, ele tem 50 anos. A identidade que ele me apresenta, ele tinha 15. Então, a diferença ali da foto está muito grande, tá? Então, mesmo ele me apresentando uma identidade, a lei fala, ó, se o lapso temporal é muito grande, você, delegado, pode fazer a identificação criminal. Um outro exemplo, documentos com rasura. O cara está com o documento ali rasgado, documento sujo, né? Tem umas pessoas que apresentam umas identidades que, meu Deus do céu, tá? Então, mesmo o cara me apresentando essas identidades podre, né? Eu vou fazer a identificação criminal, tá? E aí tem um caso que eu queria que vocês anotassem, que o cara vai me apresentar um documento, mas eu ainda vou submeter ele à identificação criminal. Que é, por exemplo, anota aí, o cara está sendo preso por falsificação de documentos, por documento falso. Ele está sendo preso por documento falso. Então, gente, se ele está sendo preso por apresentação de documento falso, provavelmente aquele documento que ele está me apresentando é falso. Então, eu vou submeter ele à identificação criminal, mesmo ele apresentando o documento. Deu para entender? Em regra, quem apresenta
documento oficial com foto não passa pela identificação criminal, salvo os casos previstos em lei. Então não é um direito absoluto, tá? Não é um direito absoluto, até porque não existem direitos absolutos, né? Tranquilo isso aqui, né? Tranquilo. Vamos aqui, é direito do preso. São mais de 1 milhão de direitos de preso aqui, né? Direito do trabalhador, né? Uns 10 direitos só ali, né? Tem uns 3, 5 direitos. Quando é direito do preso é 1 milhão, né? Direito do preso. Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente, tá? Comunicados imediatamente ao juiz competente e à sua família, tá? Ou a pessoa por ele indicada. Isso aqui, esse inciso aqui fala da chamada comunicação da prisão. Comunicação da prisão, tá? Toda pessoa que é presa tem que comunicar ao juiz competente que uma pessoa foi presa, tá? Um juiz competente tem que comunicar à pessoa da família, tá? A pessoa da família, e tem que comunicar, se o preso falar, ao seu advogado. Se a polícia não faz isso no momento da prisão, podemos dizer que a prisão é ilegal, tá? Então, não existe mais no Brasil a chamada incomunicabilidade do preso. Então, não existe a incomunicabilidade do preso. Incomunicabilidade do preso. Isso aqui não existe mais, tá? Não existe mais a incomunicabilidade do preso. O preso foi uma pessoa presa, tá? Ela tem que ter a sua prisão comunicada ao juiz, à família ou ao advogado. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e ao advogado. Aqui nós temos o direito ao silêncio. Direito ao silêncio. Um preso, ele não é obrigado a falar. Não é que ele não é obrigado a falar, que é muito interessante isso. Ele não é obrigado a falar do que ele está sendo acusado. Ele é obrigado a falar o nome dele, a idade, né, a chamada vida pregressa dele, tá? Mas assim, sobre o caso que ele está sendo acusado, e aí, cara, foi tu que matou? Foi você que estuprou? Foi você que roubou? Né? Nessa parte aí do que ele está sendo acusado, ele fala se ele quiser, ele pode ficar em silêncio, tá? Tem agora o seguinte, umas conversas informais com o preso, essas conversas, elas são consideradas provas ilícitas. Como assim, Fábio? Eu tô com um preso, tá? Eu tô com um preso aqui, não tô interrogando ele. Eu tô com ele ali na cela, ou eu tô na viatura. E aí eu falo para ele assim, cara, bora conversar aqui. Tu não tá sendo ouvido ainda, não tem escrivão, não tem nada aqui. Foi tu que estuprou mesmo essa mulher? Aí o preso pega e fala, fui eu que estuprei mesmo, tá? Beleza. O fato de estar conversando informalmente, isso não pode ser levado para o processo. O que é levado para o processo, para o inquérito, para a ação penal, é quando o preso realmente está sendo interrogado. Aí sim. Não pode depois o policial, ei, mas ele falou que estuprou. Vamos colocar aí no procedimento? Não, isso não pode. Conversas informais com o preso não são consideradas prova, tá? Não é. Só é considerado prova no momento que ele está sendo realmente interrogado, tá? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Como é, Fábio? É. O preso tem direito de saber quem efetuou a sua prisão, quem são os policiais que prenderam ele. Você prendeu o Marcola, você prendeu o Fernandinho Beiramar. É direito do Marcola, do Fernandinho Beiramar, saber todos os policiais que prenderam ele. Está aqui na Constituição, gente. Fábio, é sério que tem isso? É sério, tem isso aqui. O preso também tem direito de saber quem interrogou ele. Quem está interrogando ele? Quem está interrogando? Quem é o policial? Qual é o nome dele? É direito do preso. Tá? É direito do preso. Pasmem, mas é direito do preso. Tá? Beleza, minha gente? Continuando aqui, ainda em direito de preso, dos presos. Aos litigantes, né, as pessoas de processo judicial, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes.
Aqui é o seguinte, gente, quando você está num processo administrativo, num processo criminal, num processo penal, você tem direito de utilizar a ampla defesa, de você se defender de acordo com os meios que o direito, que a lei admite, e o contraditório, que é o direito de você contraditar uma prova que está sendo aplicada contra você, que está sendo, você está sendo acusado através de uma prova, né, apresentaram uma prova, você tem direito de contraditar. Está tendo uma testemunha de acusação, né, você pode fazer perguntas para essa testemunha, isso é o contraditório, o contraditório é o contra-ataque. Tá? Então, ampla defesa é você se defender pelos meios admitidos dentro da lei, e o contraditório é você contra-atacar a provas que estão sendo apresentadas, né, contra você. Aí nós temos aqui duas súmulas vinculantezinhas que eu quero que você tenha atenção. A primeira delas é a súmula vinculante número 5. Tá? A falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo não ofende a Constituição. O que quer dizer isso aqui? Em processo administrativo, não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Anota isso. Então vai vir várias questões que vai dizer que, Fábio, eu sou servidor público, eu estou respondendo um PAD. Eu preciso ter advogado? Você constitui um advogado para o PAD se você quiser. Você constitui um advogado se você quiser. Não é obrigatório. E a outra é a súmula vinculante número 14, que fala do seguinte: é direito do defensor, do advogado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão de competência de polícia judiciária e digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, aqui a súmula vinculante, ela dá acesso total ao inquérito policial, por exemplo. Ao inquérito policial. O inquérito policial já documentado. Então, provas que já estejam dentro do inquérito, do procedimento. O inquérito é algo sigiloso, é uma investigação. Então, hoje, de acordo com a súmula vinculante número 14, o advogado tem direito de acessar essas investigações, de acessar um inquérito contra o seu cliente. Fábio, mas o advogado vai vazar tudo, né? Eu sei, gente, mas é o que está aqui na decisão do Supremo Tribunal Federal, é a súmula vinculante número 14, tá? Aqui, para mim, não é para você ficar nessa de concorda, discorda. A pegada aqui é você acertar a questão. É você passar no concurso que vai mudar a tua vida e vai mudar a vida da tua família. Então, assim, alguma coisa que eu estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal, que entende tal coisa, de tal forma, leva isso aqui como se fosse algo que você, né, tem que tirar qualquer mágoa do teu coração, tá? São inadmissíveis no processo, provas obtidas por meio ilícito. Dessa parte aqui, eu quero vir para cá. São inadmissíveis, tá, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, meios ilegais. E aí surge a teoria do fruto da árvore envenenada. Está dentro aqui desse tema. Em inglês, teoria do Fruits of Poseidon's Tree. Meu Deus do céu, né? O inglês de professor de vocês é horrível. Estabelece que ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base unicamente em provas ilícitas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Aqui a polícia pegou um criminoso e aí tortura, bota para torturar um criminoso. Esse criminoso, ele deu aqui uma casa, ele deu aqui um terreno, ele deu aqui uma loja, com base nessas torturas. Falou de uma loja. Na casa aqui, a polícia foi lá e encontrou muita droga. Muita droga. Nesse terreno aqui, enterrado, a polícia encontrou muitas armas. Na loja aqui,
a polícia encontrou muito aqui, muito dinheiro desviado, dinheiro falsificado, dinheiro falso. Então, com base na tortura, a polícia aqui fez um monte de prisão, tá? Aqui prendeu aqui 10 pessoas, né? Prendeu um monte de gente, aqui prendeu um monte de gente, aqui prendeu um monte de gente. Só, minha gente, que essas prisões aqui, tudo isso aqui parece ser lícito, mas isso aqui tudinho, essas prisões aqui, vão ser tudo prisões, atos ilícitos. Prisões ilegais. Atos ilegais. Por quê, Fábio? Porque nasceu ilegal. Então, o que é a teoria do fruto das árvores envenenadas? Tudo que nasce ilegal, né, que nasceu aqui, a semente é ilegal, a semente está contaminada pela ilegalidade, tudo que de fruto vier vai ser ilegal. Tá? Então, assim, se ficar caracterizado que da prisão dessas drogas aqui veio uma outra situação ilegal, essa prisão aqui é ilegal, essas armas aqui é ilegal, tudo é ilegal. Então, teoria da árvore envenenada, se a semente ela está contaminada pela ilegalidade, os frutos, tudo que for, né, vier de fruto vai ser ilegal também. Tranquilos, beleza, tá? Gostaram disso aqui? Então, vamos encerrar esse bloco aqui. Na volta, a gente vai continuar aqui, tudo ainda nessa parte aqui de presos, tá? Tudo aqui nessa parte aqui de prisão, presos, uma das partes aqui mais legais aqui do artigo 5º da Constituição. Eu vejo você no nosso próximo bloco. Tchau!